Obrigada, Margarete, pelos dados, informações. Interessante a gente ver, né, as metas ali da ONU e até batendo com o que eu trouxe aqui de realidade, porque eu trabalho com realidade, eu toco muito a população, então é sobre isso que eu vou falar, né, sobre o que tem doído muito mais na sociedade, e interessante ver o quanto as metas realmente condizem com as necessidades de quem está aqui lutando pela sua vida dia a dia. Devido ao adiantado da hora, pessoal, eu não vou me estender muito na questão histórica. Eu havia preparado algumas datas importantes aqui, inclusive em 1932, quando a mulher pôde finalmente votar, mas eu vou um pouquinho mais para frente, senão o nosso bate-papo vai se estender muito. E vou começar o nosso bate-papo aqui dizendo o seguinte, que eu gostaria muito que hoje a gente saísse dessa sala, dessa reunião, fazendo uma conexão entre passado, presente e futuro, e tentando entender se o que a gente realmente precisa hoje ainda é enfocar na discussão entre diferença de gênero, homem e mulher, ou se é enfocar na humanização. Daqui a pouco vocês vão entender por quê, tá? Então, vou trazer esses dados mais reais aí de como está se sentindo a população hoje. Bom, então, 2018 ainda não temos a chamada equidade salarial, né? Uma média que o IBGE fez, homens ganham 2.905, mulheres 2.436. Isso ainda é uma diferença bastante grande. A gravidez ainda é um acidente de trabalho dentro das empresas, infelizmente, tá? São pouquíssimas empresas hoje que conseguem trabalhar isso muito bem com a mulher. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, 48%, esse dado me assustou, esse dado é novo, foi feita uma pesquisa com 247 mil mulheres, agora, recentemente, final de 2017, e resultou nisso aí. 48% delas são demitidas em até 2 anos após terem o filho. Tá? Isso é gravíssimo, né? Gravíssimo realmente, e eu também já experienciei pessoalmente várias situações dessa. Somos pouquíssimas, como vocês já citaram, em cargos de direção, varia de 5% a 10% nas instituições que são chefiadas por mulheres. Eu, sinceramente, gostaria muito de nunca mais noticiar no jornal: vamos mostrar agora a primeira mulher a ocupar o cargo de... Que isso não seja mais raridade, que isso não seja mais notícia, né? Que isso seja comum daqui para frente, pelo amor de Deus. E eu também não trago números, mas aqui eu falo de comportamento. Infelizmente, ainda nos masculinizamos demais para nos equipararmos aos homens. E isso é um tiro no pé, né? A partir do momento que eu tento ser forte ou aparentar uma fortaleza que eu não tenho, no final não dá certo. E eu perco em sensibilidade e empatia, que um gestor precisa muito disso. Sensibilidade para ouvir e enxergar o outro, né? E nós mulheres temos isso naturalmente, por que não usar essa fortaleza nós? Agora, alguns pontos positivos. Fazemos parte hoje do mercado de trabalho e provamos ser importante economicamente, né? 44% do mercado formal hoje, segundo o CAGED, é formado por 44% de mulheres, e Roraima se destaca nesse quesito aí. Roraima chega a quase 50%, viu, gente, do mercado formal, com 49% hoje. Entre os empreendedores, olha que maravilha, não é, doutora Carolina? Que maravilha, né? Somos empreendedoras também, somos as que mais buscamos a formalização de empresas. Hoje, 51,5% dos novos negócios são dirigidos por mulheres. Acho que até pela nossa necessidade, né? Se a empresa não aceita mais você com filho, você tem que se virar para ter né? Para ter um emprego. No ensino superior, já estamos aí, atingimos 60% do total de estudantes do ensino superior. E eu coloco aqui o assédio moral e sexual também como um ponto positivo, porque hoje falamos sobre assédio moral e sexual, diferentemente do nosso passado, onde também havia, porém ficávamos caladas, né? Então, hoje,
42% das mulheres já relataram que sofreram abuso sexual, seja ele moral ou sexual, tá bom? Abuso, na verdade. Essas são as nossas conquistas e desafios atuais. Mas falando agora de homens e mulheres, dos nossos principais desafios e doenças relacionadas ao mundo do trabalho. Eu trago aqui algumas, para citar para vocês, as mais importantes hoje, que estão aparecendo muito. Síndrome de burnout, eu não sei se todo mundo aqui já teve conhecimento, mas é quando assim, você passou do seu limite mesmo, você não suporta entrar no seu ambiente de trabalho, você não consegue conversar com mais ninguém sobre trabalho. É quando o humano virou máquina, ou tentou virar máquina e não conseguiu, né, e adoeceu. Depressão, alergia, que daí é uma doença física mesmo, né? Transtorno de ansiedade, distúrbios de imagem, transtornos alimentares, síndrome do pânico. Eu não estou falando só de mulher, tá, gente? Estou falando de homem e mulher. Atentem que a maioria dessas doenças são de ordem emocional e psicológica. Então, talvez, o que a gente também precise prestar atenção é que talvez o nosso problema não seja mais o homem e a mulher, seja a falta de humanização. Seguindo aqui, o porquê dessas doenças, né? Eu entrevisto muita gente gabaritada, muita gente que estuda, né, a nossa parte psicológica, o ambiente de trabalho. E eu chego à conclusão, e isso só não no meio da comunicação, no mercado de trabalho como um todo, é que enquanto gestores, diretores de empresas, homens e mulheres no comando não souberem verdadeiramente enxergar e ouvir o seu funcionário, a gente vai continuar patinando e fazendo metas, a ONU fazendo metas, por exemplo, né, e juízes trabalhando, discutindo essas situações, mas se quem está no comando nas empresas não forem humanos, conseguirem enxergar o seu funcionário e o que ele está precisando, a gente vai patinar e não vai para frente, não. A gente vai continuar discutindo diferença e não união. E essa necessidade de respeito pelo outro é exigida hoje desde uma professora que vai para uma sala de aula, tá? Imagine uma professora, quantas crianças diferentes ela não pega ali para ensinar, quantas histórias diferentes não tem numa sala de aula, e até aqui, esses foram os últimos escolhidos a irem para Marte, pela NASA, esse foi o último teste, são 12, 7 homens, 5 mulheres, foram 18 mil inscritos. E numa entrevista, o chefe de equipe deles, e me chamou muito a atenção essa entrevista, eu já estava preparando essa palestra de hoje, entre as exigências eram, claro, formação científica e militar, mas o que mais pesou na decisão da escolha dessas pessoas foi capacidade de convivência com o diferente, personalidades diferentes, ou seja, preciso entender e respeitar o outro, não tenho como julgar de cara ou pela imagem. Agora eu trago um pouquinho da minha experiência para exemplificar o quanto essa empatia da mulher é necessária, o quanto o respeito pelo ser humano faz falta hoje em 2018. Eu estou há 18 anos no mercado da comunicação. Em 14 deles, eu nunca fui dirigida por uma mulher. Eu acho muito tempo. Acho muito tempo. Chegávamos sempre a cargos de editoras executivas de Jornal Nacional, editora executiva de Jornal Hoje, que são jornais de rede, mas parava ali, nunca ia para frente. O que faltou? Faltou respeito pelo ser humano, porque se fôssemos levadas a sério em nossas competências, também estaríamos em cargos de direção. O que eu estou falando aqui tem a ver com aquele número que a gente colocou lá na frente, de 5% a 10% estão nas instituições na direção, o resto está para baixo. Ao tentar abraçar um estágio, ainda muito nova, e eu acho que muitas mulheres devem ter passado isso aqui, eu fui numa grande emissora aqui do Brasil, porque eu queria, além de fazer universidade, já estagiar, de alguma forma, sentir o ambiente de trabalho. E nessa recepção, o jornalista que eu via na TV, que também era diretor de redação, ele fez a seguinte, eu vou agora fazer aqui com o meu corpo mesmo, para vocês sentirem como é que é.
Eu entrei na sala, olá fulano, essa é a Thaís, ela é uma das candidatas a estágio aqui na redação. Ele fez assim. Bonitinha. Ele acabou comigo ali. Né? Porque, assim, a última coisa que eu precisava ouvir daquele cara que eu admirava, sabia a história dele, aliás, tinha estudado a história dele, tinha vontade de trabalhar com ele, a última coisa que eu precisava ouvir é que eu era bonitinha. Isso meu pai e minha mãe falavam para mim. Né? Eu precisava era conversar sobre trajetória, sobre jornalismo, sobre história, sobre várias coisas. De novo, o que faltou? O respeito por um ser humano que tinha menos idade do que ele, que tinha menos experiência do que ele, e que queria galgar uma carreira profissional. E isso acontece, né, gente, com pessoas que são julgadas por serem muito magras, ou muito gordas, ou serem negras, enfim, aí tem um leque aí de opções de pré-julgamentos. Quando eu conquistei o meu primeiro emprego, eu fui para a fronteira Brasil, ali, Paraguai, trabalhar como repórter. Margarete sabe o que é a fronteira, não é, Margarete? As inúmeras comunidades que a gente acha ali, e pasmem, né, você entrar em contato com essas comunidades é você ter a certeza de que o machismo realmente está em todas elas. E ali na fronteira tudo se mistura. Né? Então a mulher realmente vira um objeto, mesmo ela não querendo, mesmo ela tentando, vestindo o seu terno, né, se masculinizando, sendo ali, vestindo aquela couraça, mesmo assim você acaba recebendo algumas palavras que não são nem um pouco adequadas, digamos assim. Quando eu cheguei lá, a minha coordenadora, ela disse o seguinte para mim, Margarete, Thaís, você para sobreviver aqui na fronteira, desculpem a palavra, gente, eu sei que aqui é um ambiente extremamente respeitoso e formal, mas eu vou falar para vocês. Você vai ter que aprender a bater o órgão genital masculino na mesa. Desculpe, desembargadora, mas essa é a realidade. Tá? Foi essa a frase que eu ouvi. No dia, eu me senti extremamente chocada. Eu falei, meu Deus, eu estudei para quê, né? Estudei para quê? Mas aí eu entendi. Ela estava, na verdade, me preparando, porque quando eu fui para a rua, como repórter, a gente geralmente vai numa equipe, o cinegrafista, o motorista e o repórter. Chegando para cobrir uma matéria sobre economia, que eu teria que entrar ao vivo num jornal, eu teria que fazer a reportagem e entrar ao vivo com o senhor que eu ia entrevistar lá, um comerciante, um dos ícones da fronteira no comércio. A hora que eu desço do carro, esse senhor olha para mim e fala o seguinte, mas que belo produto vocês têm na mão? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas, gente, isso foi agora, agora não, faz um tempinho, no ano 2002, tá? Quando eu estava na fronteira. E aí, é claro, que eu respondi educadamente, mas eu respondi. Falei, o senhor está me desrespeitando, né? Eu preciso entrar ao vivo. Vocês imaginem a minha cabeça para estar pronta para entrar ao vivo num jornal, tendo que entrevistar o senhor, não é? Então, vamos lá. Para onde que eu fui? O que eu fui buscar? A minha segurança, a minha educação na minha mãe, Margarete, assim como você citou a sua mãe, no meu pai, que me deram uma educação e falaram, filha, cuide do seu coração, nunca esqueça os seus valores, porque você vai precisar deles para a vida. Do que eu estou falando, gente? De humanização. Eu não estou falando de conhecimento científico, de vários diplomas, né? Então, é isso que a gente encontra no mercado de trabalho hoje. É um desrespeito? Eu fui denunciar na época? Não, não fui. Aliás, na época eu quase perdi meu emprego, porque esse mesmo senhor se achou desrespeitado e foi pedir minha cabeça na empresa. E a empresa, eticamente, prontamente respondeu, não, essa é a nossa condução, né? Ela tinha que fazer o trabalho dela e o senhor foi desrespeitoso com ela. Graças a Deus, eu tive também uma empresa que soube se portar nesse caso aí. Seguindo em frente, aqui é uma foto que para mim marcou bastante, é quando eu tive a minha primeira gestação, aos 34 anos, demorei bastante para ser mãe até, por opção mesmo, mas a partir daí tudo mudou profissionalmente, viu? A gravidez é realmente encarada como um atraso profissional para o trabalhador, nada é declarado abertamente, não é? Mas nas entrelinhas. É uma agonia para a gente saber,
primeiro, você vai ter um filho, né? Você tem aquela alegria, mas você fica durante a licença maternidade, juíza, pensando o que vai ser de mim a hora que eu voltar. Será que eu vou ter um cargo ainda? Porque você vê suas colegas perdendo emprego. Então, aquele dado de 48% da FGV reflete a nossa realidade, sim. E desde então, gente, o que me mantém no trabalho, e eu falo pelas minhas colegas também, é a paixão pelo meu trabalho, pela profissão, pelo jornalismo, pelas histórias, é saber que a gente é útil pela sociedade, é isso que nos mantém. Porque se eu fosse me apegar à questão, né, de ser vítima de uma sociedade machista, eu não estaria mais fazendo o que eu faço, ok? Faço questão agora de olhar o futuro. De acordo com pesquisa realizada recentemente sobre o comportamento humano daqui para frente, pesquisa feita a partir de 2016, eu quero saber como é que o mercado vai lidar com essa geração. E quando eu falo geração agora, não é mais idade, tá, gente? Porque vocês vão ver que tem pessoas novas e mais velhas no mesmo comportamento. Como é que as empresas vão se comportar diante dos novos papéis do masculino e do feminino, de desconstrução de estereótipos? Será que essas empresas estão preparadas? De acordo com essa pesquisa, as mulheres não vão ter mais medo de mostrar a idade e, pelo contrário, vão valorizar as suas belezas e diferenças aos 50, 60, 70 e 80. Teremos uma terceira idade ativa, bela e profissional. Hoje, infelizmente, a gente vê a terceira idade, as poucas pessoas trabalhando nos supermercados, nos caixas, nos supermercados que aceitam. É extremamente difícil você, na terceira idade, conseguir emprego. Cada vez mais mulheres e homens vão valorizar o tempo. Nunca foi tão correto o termo tempo é dinheiro, vale ouro. Família e amigos voltam a ser prioridade. Necessidade de transparência, né? Ser natural é mais elegante e também mais saudável. Isso talvez também seja reflexo dos inúmeros casos de corrupção que a gente vem tendo nos últimos anos, e as pessoas estão cansadas, não aguentam mais. Então, seja você mesmo e seja transparente, inclusive no seu ambiente profissional. Existe também esse movimento, que é o movimento Abrace as suas imperfeições. Imperfeição vai virar qualidade. A partir do momento que eu pego a minha imperfeição e consigo trabalhá-la adequadamente e não me esconder. Teremos pais presentes, homem realmente dividindo tarefa, expondo sentimentos. E aí? Será que a empresa vai demitir o homem porque ele vai falar que ele precisa levar o filho ao médico? Ou porque ele precisa ficar em casa? Como é que fica a questão da licença paternidade, que a doutora Alissana falou? Né? Então, isso já está acontecendo. Quanto tempo vai demorar para evoluírem também leis e empresas? Coisas de mulher passaram a ser também coisas de homem. Então, é fato, gente, que as fronteiras entre gêneros estão cada vez mais tênues quando falamos de tarefas e papéis do cotidiano. Hoje, mulheres e homens podem ser românticos, racionais, emotivos, fortes ou frágeis, desapegados, não tem mais distinção. E aí eu trago aqui essa figura, conhece? Alguém conhece essa figura aqui? Ela se chama Bette Winkle, ela tem quase 90 anos, essa senhora. Segundo a Forbes, ela é uma das It Girls, antigamente It Girls, só novinha, né? Tá. Ela é uma das It Girls mais influentes do mundo. Hoje no Instagram, ela tem mais de 3 milhões de seguidores. Tá bom para vocês? E por quê, gente? O que essa senhora demonstra? Ela é uma mulher livre. Ela não está nem aí para a idade dela. E ela está trabalhando, ganhando o seu dinheiro. Ela fala de moda, maquiagem, ela fala do que ela quiser. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui essa garotinha, que se chama, é uma brasileira. Ela é brasileira, se chama Júlia. A Júlia, hoje tem 11 anos. Aos 6 anos, ela já era youtuber. Ou seja, aos 6 anos, ela já argumentava na internet, nas redes sociais. Como é que essa garota vai agir passivamente dentro de uma empresa? Nunca.
E eu estou falando de uma, mas existe uma legião de potenciais trabalhadoras que vão, sim, argumentar dentro das empresas, né? Então, as garotinhas caladas fazem parte do passado. E, quase para finalizar o nosso papo, eu trago aqui essa imagem da Malala, né? A Malala que foi a menina que lutou e luta até hoje pela educação, uma paquistanesa, que levou um tiro na cabeça aos 15 anos, justamente por lutar contra o Talibã. Vocês imaginem isso, que não queria e não quer até hoje a educação de mulheres. Mas atentem que ela está ao lado do pai dela. E sabe quem é o pai dela? O pai dela fundou uma escola no Paquistão, independentemente do que ele sofria. E ele colocou essa menina, mostrou para essa menina o valor da educação. Mostrou para essa menina que mesmo ela vivendo onde ela vive, e, aliás, vivia, não vive mais, ela deveria sim lutar pela mulher, porque a mulher tem que ter os mesmos direitos. E aí, gente, é questão de gênero? Não é uma questão de gênero, é uma questão do ser humano. Este pai é um ser humano incrível, porque ele olhou para a filha dela e viu o valor, para a filha dele e viu o valor nela, né? E empoderou essa menina. Tá? Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz também por essa luta na educação. Então, gente, olhando para o futuro, finalizando aqui, eu como mulher, hoje, acredito que a injustiça não é definitivamente um privilégio só nosso. Então, como eu sou jornalista, acabo lidando muito com a população, estando muito em contato com a população, às vezes eu me sinto assim, nossa, estou chorando muito, só porque eu sou mulher. É claro, a gente tem toda uma história, né? Não podemos esquecer a nossa identidade, a nossa história, a nossa luta, mas existe algo maior a ser trabalhado, que é a humanização das pessoas como um todo. Eu não me sinto injustiçada quando eu olho para o lado e vejo que direitos de crianças e adolescentes são violados, ao mesmo tempo em que a corrupção está comendo solta por aí. Eu não me sinto injustiçada quando eu vejo números de suicídio no Brasil, gente. Vocês têm ideia como é que está a situação? Pelos números oficiais, tá bom? São 32 brasileiros mortos por dia. É uma taxa superior a vítimas de AIDS e também de alguns tipos de câncer hoje. E, pasmem, segundo a OMS, 9 em cada 10 homicídios poderiam ser evitados se alguém conseguisse ouvir e enxergar essa pessoa potencialmente suicida. Em 2017, o Centro de Valorização da Vida, que é o que atende as pessoas e tal, atende as ligações, em 2017, eles atenderam 2 milhões de ligações, gente. Geralmente, a média era de 1 milhão, mas o ano passado foi recorde. Então, diante desse cenário todo aí, eu, como mulher, eu me fortaleço, porque eu preciso estar forte, para poder ajudar toda essa situação social que existe, para poder buscar um país mais justo para homens e para mulheres. Que a gente nunca esqueça a nossa história. Nossa história é a nossa base, é a nossa força. Mas que a gente não se vitimize, não pare, né? Que a gente olhe para frente e saiba que tem muito mais a ser feito pela nossa sociedade. É essa a minha contribuição de hoje. Obrigada.